Olá pessoal, tudo beleza? Fazer aqui umas derivadas parciais aqui, ó. Derivadas parciais. Derivadas parciais. Parciais, tá? Então, sendo a função de duas variáveis, por exemplo, a função f de xy igual a x ao cubo, o y ao cubo, mais o cosseno de xy. Então, encontre as derivadas parciais. As derivadas parciais. Vou usar essa notação aqui, ó. A derivada parcial da função f, essa letra aqui é de Ronde f, de Ronde x. Então, a derivada da função, desta função, em relação a x. A derivada da função em relação a y, de Ronde f, de Ronde y. Encontre a derivada, a segunda derivada da função em relação a x. Primeira derivada, a segunda derivada. Encontre também a segunda derivada da função em relação a, aqui é x quadrado, aqui ó, a notação aqui ó. A segunda derivada da função f em relação a y ao quadrado, certo? E também a derivada mista, que nós chamamos aqui, a segunda derivada da função. Primeiramente, faço em relação a x e depois em relação a y. E também achar a derivada da função, a segunda derivada da função f, faço primeiramente em relação a y e depois eu faço em relação a x. Então essas duas aqui, essas duas últimas aqui, são chamadas de derivada mista, derivada parcial mista. Então este resultado desta derivada tem que ser igual a este resultado aqui, dessa derivada aqui. Tá legal? Fazer então, primeiramente, a derivada da função, desta função f em relação a x. Então a derivada de f, de Ronde x é igual, vamos derivar em relação a x. Então fica 3x², o que não for, x é constante, y ao cubo. A derivada do cosseno é menos seno de xy que multiplica o que está aqui dentro, a derivada que está aqui dentro. Se em relação a x, então multiplica y aqui. Então a derivada da função, dessa função, em relação a x, é igual a 3x², y ao cubo, vou deixar esse y aqui na frente, menos y que multiplica seno de xy. Então está feita a derivada em relação a x. Vou passar um risco aqui para separar, tá? Vou fazer a derivada em relação a y agora. Então, de Ronde f, a derivada da função f em relação a y. Tem que olhar aqui a derivada, né? É essa aqui é a função. Vou derivar em relação a y agora. Então, fica 3y ao quadrado, que multiplica x ao cubo, menos, a derivada do cosseno é menos o seno de xy
Como eu estou derivando em relação a y, a derivada daqui de dentro vai ser x. Então, arrumando isso aí, a derivada da função em relação a y é 3 o y quadrado x ao cubo menos x que multiplica seno de xy. Então derivamos em relação a x e em relação a y agora, né? Vamos fazer mais uma aqui, né? Vamos fazer a segunda derivada em relação a x. Então, derivamos uma vez, vamos mais uma vez. Bom, a primeira derivada eu já achei aqui. Eu vou copiar a primeira derivada aqui, para não se perder, né? Então a primeira derivada já fizemos aqui. Vou copiar ela de novo aqui em relação a x. A primeira derivada é isso aqui, ó. 3x quadrado, o y ao cubo, menos o y seno de xy. Primeira derivada é isso aqui. Calcular a segunda derivada. A segunda derivada da função em relação a x. Vamos fazer então a segunda derivada em relação a x. Então, derivando em relação a x aqui dá 6x o y à terceira menos, vou derivar em relação a x. Então aqui se eu tenho uma função f igual a u vezes v, a derivada de f é u' vezes v mais u vezes v'. A derivada de u vezes v, derivada de u vezes v mais u vezes derivada de v. Então a derivada de y em relação a x aqui eu já fiz, né, em relação a x, é 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Então, mais u. O que é u? U é y. E a derivada de seno vai ser cosseno, y, que multiplica cosseno de xy vezes a derivada disso que está aqui dentro, aqui em relação a x, é y. Né? Então, arrumando aqui, a segunda derivada da função f em relação a x, segunda derivada, é igual a 6x o y ao cubo, menos esse y aqui está multiplicando, aqui também está multiplicando, vou deixar aqui y ao quadrado. Y ao quadrado, que multiplica cosseno de xy. Beleza? Então fizemos mais uma aqui, né? A segunda derivada em relação a x. O que ele está pedindo agora? A segunda derivada em relação a y. Vamos copiar a primeira derivada em relação a y para não se perder. A primeira derivada em relação a y, vou copiar aqui. Derrom de f, derrom de y. Vou copiar isso aqui. É 3y ao quadrado, x ao cubo, menos x seno de xy. Bom, essa aqui é a primeira derivada, né? Só copiei aqui para poder olhar aqui, né? Então, a segunda derivada em relação a y, vou derivar mais uma vez isso aqui. Então, é derrom de derrom, a segunda derivada da função em relação a y. Então, vou derivar em relação a y. Fica 6y. Fica 6y, né? 6y x ao cubo. Então, 6yx ao cubo. Estou derivando em relação a y, né? (6yx ao cubo) menos, vou derivar em relação a y. Isso aqui é constante, então vai dar, a derivada disso aqui é 0. O primeiro aqui vai ser 0, mas
U', aliás, U' deu zero, né? O U aqui no caso é x que multiplica a derivada cosseno de xy, estou derivando em relação a y, então aqui vai ser x, certo? Então, arrumando aqui, fica a segunda derivada da função em relação a y, é 6 o yx ao cubo menos x quadrado cosseno de xy. Ok? Então fica 6 yx ao cubo menos x quadrado cosseno de xy. Ok? Vamos derivar agora. Fizemos a segunda derivada em relação a y. Vamos calcular. Bom, fizemos uma, duas, três, quatro. A quinta agora, né? A quinta é uma derivada mista. A segunda derivada de f em relação a x e em relação a y. Já fizemos em relação a x, vou fazer em relação a y agora. Só vou copiar aqui a derivada em relação a x. Que já fizemos aqui, né? A derivada da função em relação a x já fizemos. A derivada da função em relação a x, 3x quadrado y ao cubo menos y seno de xy. Vezes y aqui, né? Tá. Vamos copiar aqui a primeira derivada. Então fica 3x quadrado y a terceira menos y seno de xy. Nós vamos fazer agora essa aqui, a segunda derivada em relação a x e em relação a y. Já fizemos aqui em relação a x. Então aqui fica a segunda derivada da função em relação a x, já fizemos em relação a y. Vamos já derivamos uma vez em relação a x. Vamos derivar mais uma vez em relação a y agora. Derivar isso aqui em relação a y. Então fica 9 y ao quadrado x quadrado menos 1 que multiplica seno de xy mais y que multiplica o cosseno de xy. Estou derivando em relação a y, fica x aqui, né? Então arrumando aqui, ó, a segunda derivada da função f de ronde x de ronde y é igual a 9 y ao quadrado x quadrado menos seno de xy mais, vou deixar esse xy na frente aqui multiplicando, xy que multiplica cosseno de xy. Certo? Então, vamos fazer agora a derivada segunda da função f de ronde y de ronde x. Essa aqui é a derivada mista. O resultado dessa aqui tem que ser o mesmo desse aqui. Só que eu tenho que achar a primeira derivada de y. A derivada em relação a y. A derivada em relação a y deu 3 o y quadrado x ao cubo menos x seno xy. Vamos copiar aqui para não se perder. Então, a primeira derivada da função em relação a y deu isso aqui.
deu 3, y ao quadrado, x ao cubo, menos x seno de xy. Então eu vou derivar isso aqui em relação a x agora. Dá 9 x quadrado y ao quadrado menos, estou derivando isso aqui em relação a x, então fica 1 vezes seno de xy mais x que multiplica o cosseno de xy vezes y. Então, arrumando isso aqui, fica a segunda derivada de f de rho de y de rho de x igual a 9 x quadrado y quadrado menos seno de xy menos xy cosseno de xy. Você veja que o resultado dessas duas aqui tem que ser igual aqui, ó. Este aqui, poxa, mas que coisa, errei aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui, ó. No parênteses aqui, ó, tem que dar menos, né? Porque aqui tava, por isso eu já pus em parênteses aqui, para não errar aqui, né? Que é menos. Ok? Então, fizemos as 6 aí, né? Vamos ver. A primeira em relação a x, em relação a y. Derivada segunda de x quadrado, de x, né? Derivada segunda de y. A mista aqui, né? De rho de x, de rho de y. E de rho de y, de rho de x. Da mesma coisa, tem que dar o mesmo resultado. Tem que tomar cuidado no sinal aqui, ó. Bom. Vou fazer mais uma aqui, ó. Sendo a função f de xy igual a x elevado a y, que multiplica e elevado a x. Vou fazer só a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Calcula a derivada de f em relação a x e a derivada da função em relação a y. Então, vou separar aqui, fazer aqui desse lado esquerdo a derivada da função em relação a x e a direita em relação a y, para ficar tudo junto aqui. Então, a derivada da função em relação a x é igual a y, que multiplica x elevado a y menos 1, é u vezes, é u' vezes v, vezes e elevado a x, mais o u vezes v', x elevado a y, que multiplica a derivada e elevado a x e elevado a x mesmo. Vou dar uma ajeitada isso aqui, vou dar uma, pôr em evidência o fator comum. Então, e elevado a x está aqui, vou pôr e elevado a x em evidência. E esse x elevado a y também vou pôr em evidência. Então, o que sobrou aqui no primeiro termo? Sobrou y e o x elevado a menos 1, que é isso aqui, né? Então, mais 1 aqui, né? Beleza? Então, a derivada em relação a x, essa resposta aqui. E a derivada da função f em relação a y é igual, vou derivar isso aqui em relação a y, então tem que ver lá aquela fórmula de uma constante elevado a... eu pego a constante, a derivada disso aqui é constante, vezes isso aqui, vezes o logaritmo de... tem uma fórmula, né? Disso aqui, vezes a derivada de y, que é 1 aqui, certo?
vezes a derivada, não, vezes, é U' vezes V. Então isso aqui é U' vezes V, vezes E elevado a X. Mais o U vezes V', mas o V' vai ser zero, porque a derivada de E elevado a X é zero, em relação a Y é zero. Então vou arrumar isso aqui, a derivada da função f em relação a y é colocar aqui e elevado a x, que multiplica x elevado a y, que multiplica o logaritmo neperiano de x. Então essa é a resposta aqui. Ok? Tchau, até a próxima.